você da TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias e as principais informações, acompanhando as bancadas dos 9 estados nordestinos na Câmara e Senado da República aqui em Brasília. Vamos aos destaques do programa de hoje. A reportagem da Fernanda Martinelli. Alô, Fernanda. Olá, Napoleão. Olá a todos os internautas que estão acompanhando o nosso programa Parlamento Nordeste em todas as regiões do Brasil. No programa de hoje, você vai acompanhar a nossa entrevista com o novo presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba. Fomos também conversar com o deputado Weverton Rocha, do PRP do Maranhão. E nossas reportagens vão tratar de assuntos como reforma da Previdência e as suplências dentro do projeto de reforma política. Isso e muito mais, você acompanha já já. Estão aí os principais destaques que a Fernanda trouxe pra gente neste boletim de notícias aqui pela sua TV Parlamento Nordeste. E o deputado do Solidariedade da Paraíba, Benjamin Maranhão, é o novo presidente da Comissão de Trabalho da Câmara Federal, uma das mais importantes comissões da Casa Legislativa do Congresso Nacional, aqui em Brasília. O deputado está no link conosco, vai conversar com a gente. Primeiro, como é que o senhor se dá agora conta exatamente de estar assumindo essa que é uma das mais importantes comissões da Casa, a Comissão de Trabalho, deputado? Napoleão, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público é uma das comissões mais fortes da Casa. É uma comissão que tem suas origens ainda em 1936, quando estava em gestação toda a legislação trabalhista que culminou na CLT. É uma comissão que tem um amplo aspecto de temas que são debatidos, que vão desde os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a todas as questões atinentes a direito administrativo, o serviço público federal e a administração. Então, existem debates dos mais ricos nessa comissão e nós estamos no momento em que o país atravessa uma crise econômica de grande envergadura e tudo que diz respeito ao trabalhador, ao emprego e ao desemprego que está campeando no Brasil será debatido nessa comissão. Na reunião ordinária de hoje, nós tivemos a eleição dos vice-presidentes da comissão, mas também tivemos uma pauta extensa. Foram votados 5 requerimentos de audiência pública que incluíam temas interessantes, como a medida provisória 664 de 2014, que trata das alterações na Previdência Social, no direito dos pensionistas. Nós vamos fazer uma grande audiência pública conjunta com a Comissão de Seguridade Social e Família para receber o ministro do Trabalho e o ministro da Previdência Social. Será um debate amplo para saber do impacto dessa medida provisória em relação aos pensionistas e aos aposentados no Brasil e aos beneficiários de direitos trabalhistas, como a questão do auxílio-doença, que está sendo alterada através dessa medida provisória. Nós também vamos discutir a medida provisória 665, essa que trata do seguro-desemprego e questões atinentes ao Fundo de Auxílio ao Trabalhador, de Auxílio ao Trabalhador, o FAT. Mas o principal foco dessa discussão é a questão de irregularidades que foram detectadas pelo Tribunal de Contas da União em relação à concessão do benefício do seguro-desemprego e também como isso impacta até nas próprias contas do governo. Haja visto que o governo está tomando medidas duras em relação ao trabalhador brasileiro, com alteração no período aquisitivo do seguro-desemprego, que eu, como deputado federal, sou contra. Acho que essa alteração da atual regra para a que está em vigência na nova medida provisória vão contra o interesse do trabalhador brasileiro e da economia como um todo, já que nós vivemos um momento de recessão e de diminuição dos postos de trabalho. Então eu creio, Napoleão, que vai ser um debate muito bom. Nós aprovamos hoje também nessa reunião mais de 10 projetos de lei em relação ao seu mérito, que é o que cabe à nossa comissão, e nós iremos fazer o possível para participar dos debates de interesse nacional e votar matérias que são de responsabilidade da Comissão de Trabalho. Você vai tratar de temas polêmicos, como agora a questão do auxílio-desemprego, que está no debate do dia no Congresso, deputado. O debate que nós queremos em relação ao seguro-desemprego tem também esse foco. Nós estamos trazendo aqui o Tribunal de Contas da União,
para debater justamente a questão de malversações que foram feitas, de fraudes que foram praticadas por verdadeiras quadrilhas em relação ao seguro-desemprego. Nós vamos debater o direito adquirido do trabalhador brasileiro, ao mesmo tempo que iremos procurar, junto ao Ministério do Trabalho, que haja solução para que não seja um sumidor de recursos, através de fraude. Nós defendemos que quem tem o direito deve receber, mas aquele que está fraudando o seguro-desemprego, ele deve ser responsabilizado. E o debate vai ser muito rico. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a deputada Gorete Pereira, que é a relatora da medida provisória 665, que trata do seguro-desemprego, e pedi que ela analisasse uma emenda minha que trata dos trabalhadores sazonais. No caso da Paraíba, os trabalhadores do corte da cana. Como a medida provisória fala em 18 meses de período aquisitivo para o seguro-desemprego, esses trabalhadores jamais iriam conseguir receber esse benefício, porque cada safra de cana dura em média 5 meses. Em 2 anos, eles teriam direito apenas à contribuição de 10 meses, chegando de forma nenhuma aos 18 meses que está previsto na medida provisória. Então, o que nós queremos é que haja essa alteração, além de outros pontos que nós não temos convergência com o governo. O direito do trabalhador, no caso pescadores, ao seguro-defeso, que também está colocado na MP. Nós iremos puxar esse debate para que se aprimore e se consiga algo que atenda ao interesse dos trabalhadores e, em alguns casos, também o interesse do governo que diz respeito ao ajuste fiscal. Mas ajuste fiscal para matar o trabalhador brasileiro nós não vamos admitir. Outro tema que vem chamando a atenção é o fim da chamada pensão vitalícia para viúvas. Como é que o senhor vê esse tema, deputado? Eu acredito que cria situações extremamente desiguais, porque nos regimes próprios de previdência, aqueles dos funcionários públicos federais, dos estados e municípios que têm regime próprio de previdência, que tem estatuto de servidores, isso é um direito consagrado. No regime geral de previdência, que estão submetidos todos os demais trabalhadores brasileiros, chega de repente uma alteração dessa. É uma reforma muito grande, tem que ser visto com cautela. Eu sou de opinião contrária, em plenário eu votarei contrário a isso, não tenho como ser favorável, até porque ninguém escolhe a hora de morrer. E ninguém quer deixar o seu ente querido, a viúva, os filhos desamparados. Isso é uma realidade. É necessário se analisar isso. Não é possível fazer uma modificação tão profunda em um momento como esse que é de crise. O momento não é adequado nem para se pensar em reformulações desse tipo. Nós vemos um momento de desemprego aumentando, inflação, nós vemos um momento de crise econômica que já vem desde o ano de 2014 e que se agravou nesse ano de 2015 e que uma alteração como essa terá um custo social muito alto. Nós temos que pesar e medir o tamanho do custo social de cada uma das medidas. E nesse caso eu acredito que a Câmara majoritariamente é contrária. Então é uma questão de humanidade. Até mesmo setores do que seria uma reforma da Previdência passam a ser debatidos dentro da comissão, deputado. Eu acredito que isso é um ponto fundamental. Seria o debate com um trâmite normal, através da escolha das comissões. Se fosse o caso, criação de uma comissão especial da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, mas não se for partir para a medida provisória. Até não dá para entender isso. O governo atual teve 12 anos para propor as reformas que achasse necessárias, tanto da Previdência como da lei trabalhista. E por que só agora, de forma assodada, através de medida provisória, está tomando essas medidas tão duras contra o trabalhador brasileiro, que não dá tempo nem de ser digeridos pelas pessoas. A maior parte das pessoas não estão tendo nem conhecimento ainda do alcance dessas medidas e da gravidade. Se fala tanto em inflação, em problemas de corrupção, em desvios da Petrobras, que esse debate está sendo colocado em segundo plano. Mas são reformulações profundas que vão mexer com o dia a dia de todos os brasileiros. E a abrangência do trabalho é tão grande que até os servidores públicos, o serviço público, também integra a sua comissão, deputado. Veja bem, hoje nós recebemos aqui os membros da Advocacia Geral da União. Um projeto que tramita aqui, que trata dos seus subsídios, dos seus direitos, que inclusive já está pautado para os próximos dias em plenário. Então esse debate ele é muito bom. Nós vamos discutir a reestruturação dos Correios, que existe um encaminhamento por parte do governo de um projeto de lei que reestrutura os Correios. Nós iremos discutir aqui questões relativas
a anistia de servidores que participaram de movimentos grevistas no passado. Então existem diversos projetos que estão em tramitação na casa e que nós iremos discutir. Como hoje também foram aprovados alguns relativos ao direito dos servidores não brasileiros que prestam serviço em embaixadas. Então o serviço público ele é um dos temas que mais absorve os trabalhos dos parlamentares dessa comissão, pela própria organização sindical que tem os servidores públicos e a luta constante que eles fazem em seus direitos. Tá aí, portanto, o presidente da Comissão de Trabalho, o novo presidente, deputado Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba. E a deputada Tia Heron, da Bahia, ela está com um projeto que quer, de certa forma, revolucionar no que diz respeito à reforma política. Ela quer que quando uma mulher sair do parlamento para ocupar um cargo público no executivo, se for convocada, que a suplente a assumir seja uma mulher, e não o da vez, que muitas vezes pode ser um homem. Isso para preservar a presença feminina nos parlamentos. Vamos aos detalhes na reportagem da TV Parlamento Nordeste. Motivo de várias campanhas nas últimas eleições, a participação feminina na política nacional continua sendo debate, principalmente no que tange à reforma política no Brasil. O projeto, que deve ser inserido dentro do debate de reforma política, propõe que uma parlamentar, sempre que for deslocada para uma outra função executiva, seja substituída por uma outra mulher, beneficiando assim a participação feminina no cenário político nacional. Eu penso que quando a gente chega, eu estava conversando com colegas antigas, e eu que estou recém-chegada, e muito a aprender, muito a ouvir, mas também a trazer uma experiência, um olhar daquilo que passamos e aí fazendo a devida correção. Na verdade, esse projeto de resolução é pegando o gancho aí de todo esse debate da reforma política, que é uma sanha da nossa sociedade, mas sem olvidar da necessidade de tratarmos do sistema de representatividade no número de mulheres no assento das casas legislativas. Porque eu, quando saí da Câmara Municipal de Salvador, depois de 4 mandatos, praticamente 16 anos de vida pública, a gente tem lá a cessão desse lugar para um homem, quando deveria ser para uma mulher. Eu tomei conta o tempo todo presidindo a Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Essa sempre foi uma comissão que, esquecida, fundiu-se com a Comissão de Direito Cidadão sob a desculpa de que não tinha mulher para legislar em duas legislaturas consecutivas. Como se o homem não tivesse mãe, como se esse homem não tivesse mulher, como se esse homem não tivesse uma filha, como se esse homem não tivesse uma irmã e, portanto, com a capacidade, com a competência para tratar sobre a questão de gênero. Opa, se não tem mulher aqui, vamos tirar essa comissão de mulher, vamos colocar ela aqui no Direitos Humanos e a mulher tomando empurrão, tomando murro, Ficamos desde 90 até o ano de 2000 sem um instrumento importante que foi a Comissão da Mulher. Agora a gente sai, conseguimos formar uma bancada de 6 mulheres, agora ficou 5, porque quando a gente sai, tem um outro homem que senta. Então o tempo todo fica essa estatística volúvel, e portanto vulnerável, com que essa mulher não tem o discurso e muito menos a defesa, porque o que nós queremos é que tenha dentro do Congresso, desde o Congresso até a Câmara Municipal de cada município, que é onde as coisas acontecem, aonde a violência é latente, e a questão também do preconceito e da discriminação ainda de gênero, por toda a dívida histórica que a gente aqui não precisa relatar, porque já é conhecido de todos, que lamentavelmente não serão eles a nos defender. Não serão eles a trazer à tona temas que somente nós sabemos tratar. Portanto, se faz necessário que haja uma representatividade. E quando se faz necessário, eu preciso efetivar isso como legisladora. E esse é o momento, portanto, de entrar com um projeto de resolução, que traz que versa sobre a questão da manutenção e da garantia dessa mulher no assento das casas legislativas. Tá aí, portanto, detalhes da reportagem nesse tema de suplências para mulheres com a deputada Tia Heron da Bahia aqui na Câmara Federal. E vamos conversar agora com o deputado Everton Rocha, do Maranhão, que tem participado ativamente da Comissão Externa das Refinarias
E ele conversa conosco a partir de agora, participou da última audiência e fala agora com o telespectador da TV Parlamento Nordeste. Primeiro que tudo, nós ficamos vendo na reunião, deputado, que sequer havia autorização para a construção dessas refinarias. Na verdade, a sensação que eu tive agora nessa audiência é que a ANP, assim como vários outros órgãos do governo, eles são constituídos por várias ilhas, né? Então nem eles conseguem se entender internamente. Porque à medida que ela fala aqui que a Petrobras não submeteu à agência o projeto de construção e implantação da refinaria Prêmio 1 e 2, isso nos deixou realmente mais preocupados do que a gente já estava. Primeiro porque, à medida que ela disse que não foi submetido, e segundo, a agência patrocinou qualificação profissional lá na região, por exemplo, do Maranhão, através do programa Promimp, junto com o Ministério do Trabalho, então há uma grande contradição, né? E a gente precisa, mais do que nunca, aprofundar, porque não é só a tentativa da construção de uma refinaria, foi anunciada a refinaria. Os trabalhadores foram qualificados, comerciantes investiram, pessoas comuns foram expurgadas, saíram de perto porque deu, né, por conta da expectativa do grande empreendimento que surgiu lá dentro, pessoas pequenas que não tiveram que se afastar, porque o aluguel ficou mais caro, a comida, tudo ficou mais caro na cidade. Então, olha só, depois de tudo isso feito, a terraplanagem do empreendimento pronta, o Estado deu o terreno, doou o terreno para a Petrobras para ceder para a construção da refinaria. Aí, passado tudo isso, eu pedi há 2 anos atrás uma explicação por escrito. Eles me mandaram dizendo que a obra só estava parada por condições climáticas. Aí, passado tudo isso, agora vem dizer que não é de interesse econômico e não está dentro da estratégia da empresa. Alguma coisa está errada, ou eles estão achando que o povo do Maranhão é palhaço para terem feito tudo isso com a gente. O senhor acha, de certa forma, que a Petrobras desrespeitou o que seria uma necessidade de autorização da Agência de Petróleo, da Agência Nacional de Petróleo? Primeiro, a indenização às pessoas afetadas. Essas pessoas que foram prejudicadas, elas precisam ser indenizadas pelo prejuízo e pelo assédio moral que tiveram dentro desse suposto empreendimento, porque, pelo que nós estamos vendo, ele está comprometido. E segundo, a anistia das pessoas que estão com dívidas. Então, são pessoas que estão com contas a pagar em bancos por financiamentos de empreendimentos que fizeram lá dentro. Nós temos lá fotos, por exemplo, de um hotel que foi levantado e o proprietário parou. Ele vai fazer o quê lá? Construir um hotel no nada, no mato, porque não vai ter mais nada? Então, assim, obras que viraram elefantes brancos na região, porque agora, com o anúncio da paralisação, eles pararam seus investimentos. Então, nós vamos pedir a anistia para essas pessoas que obtiveram empréstimos junto às nossas instituições financeiras. Voltando à questão das refinarias, o senhor acha que faltou uma autorização da ANP para a Petrobras, deputado? Ela não só passou por cima, mas controlada e dirigida por alguém ou por um grupo que estava realmente muito seguro de que nada lhe aconteceria, né? Tanto que eles nunca deram satisfação para a Câmara, nunca conversaram com ninguém. A sensação que sempre passaram é essa que está aí, né? Eles, além de ter o título de serem muito bons, eles são também muito arrogantes. Então, a gente está aí sofrendo esse prejuízo. O senhor acha que é hora de chamar a Petrobras na comissão e buscar definir essa questão de uma vez por todas, deputado? Definir, pedir para resolver e também pedir a punição de quem quer que seja por conta dos prejuízos já causados nessa questão. Está aí, portanto, né, o deputado conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Aliás, nessa situação da Petrobras que levou exatamente a perspectiva de não se construir essas 2 refinarias no Maranhão e também no Ceará. Tudo por conta dos escândalos que hoje envolvem a maior estatal do país, que é a nossa Petrobras. E a CPI, que vem acontecendo aqui na Câmara Federal, a gente foi conversar com um dos integrantes dessa comissão parlamentar de inquérito, deputado pernambucano Caio Manissoba. Veja os detalhes na reportagem. Com o objetivo de dar continuidade às investigações do maior escândalo de corrupção já existente no Brasil, a CPI da Petrobras traz nomes novos que chegaram ao parlamento brasileiro. Um dos parlamentares que é integrante dessa comissão parlamentar de inquérito, o deputado Caio Manissoba, do PHS de Pernambuco, falou sobre essa missão. A gente teve a felicidade de fazer parte da CPI. Você sabe hoje que a CPI está no grande debate do Brasil. A sociedade tem nos cobrado, tem nos pedido
para que a gente dê uma solução a toda a roubalheira, a tudo que tem feito contra a Petrobras. A gente tem a felicidade de integrar como terceiro vice-presidente, para que a gente possa, junto ao presidente Hugo, poder dar um andamento à CPI, para que a gente possa ter um desfecho importante e uma resposta para o Brasil. E com essas informações, a gente chega ao final deste boletim de notícias aqui da TV Parlamento Nordeste. A você o meu abraço, obrigado, tô indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço, permaneça aqui, www.parlamentonordeste.com.br.